Fala galera, tudo bem com vocês? Na nossa aula de hoje nós vamos aprender sobre uma paradinha, que é a equação do segundo grau. Agora nós vamos aprender a resolver a equação do segundo grau quando ela aparece na forma completa. Na aula anterior nós aprendemos sobre a forma incompleta, que acontece de duas formas, quando B é igual a zero, ou então quando o C é igual a zero. Aqui, aqui está o coeficiente A, aqui está o coeficiente B, aqui está o coeficiente C. Aqui agora, nós vamos aprender a forma completa onde ninguém vai valer zero, tá? Ela vai estar igualada a zero. Eu preciso igualar ela a zero, por quê? Para ser uma equação, tá? Porque para uma expressão matemática ser chamada de equação, ela precisa ter uma igualdade. Então, para ela se tornar uma equação do primeiro grau, por exemplo, a gente joga ela todos os termos para a esquerda e do outro lado não deixa nada, fica zero, tá? Aí ela é chamada forma reduzida. Aqui ela está na forma reduzida, tá bom? Porque quando eu tenho coisas para lá, número, letra, não tem problema. Pode aparecer, mas não está na forma reduzida. Para eu resolver ela, eu preciso jogar todo mundo para cá, igualar a zero, deixar nada do outro lado, fica zero, que aí ela está na forma reduzida. Aí eu posso aplicar a fórmula, posso fazer o que eu quiser nela, tá? Quando se trata de equação do segundo grau, ela tem que estar na forma reduzida para poder eu resolver ela. Por quê? Olha só, nós aprendemos já em conteúdos anteriores, que aqui quem está multiplicando o x ao quadrado é o coeficiente A, quem multiplica o x sem ser ao quadrado é o coeficiente B, e o número sozinho é o coeficiente C. Aqui eu tenho exemplos de equação do segundo grau que está nessa forma, tá? Nessa forma aqui. Toda expressão que representa um termo multiplicado por x ao quadrado, mais ou menos um termo multiplicado por x, mais ou menos um número, vai ser igual a zero, e isso caracteriza uma equação do segundo grau. Aqui eu tenho outra equação do segundo grau, aqui o meu A não tem nada multiplicando x ao quadrado, o meu A vale 1, tá? Aqui, quem está multiplicando x ao quadrado aqui, menos 3, então o A aqui vale menos 3, tá? Aqui, quem está multiplicando o x aqui não tem nada, é 1, mas como tem o sinal de menos, quer dizer que é menos 1, tá? Por aí vai, isso aqui vocês já aprenderam, os coeficientes. Agora, olha só, quando eu tenho a equação do primeiro grau, como que eu resolvo ela? Eu vou isolar o x. Por exemplo, eu tenho essa equação do primeiro grau aqui, 5x menos 10 igual a 5. O que eu vou fazer? Pego o menos 10, jogo para o segundo membro aqui, pula a igualdade, eu troco o sinal, vai ficar 5x igual a 5 mais 10. Posso resolver aqui, depois da igualdade vai ficar 5x igual a 15. Pego o 5 que multiplica o x, passo eu dividindo, vai ficar x igual a 15 sobre 5, x igual a 3. X é igual a 3, significa, sabe o quê? Que essa igualdade aqui, inicial aqui, a expressão inicial, se eu substituir o 3 no lugar do x aqui, eu vou obter uma igualdade, quer ver só? 5x menos 10 igual a 5. 5x quer dizer 5 vezes x, o x não vale 3, então vai ficar 5 vezes 3, 15. Menos 10 igual a 5. 15 menos 10, 5 igual a 5, tá vendo? O valor de x que você encontra faz a igualdade inicial, lá do começo, se tornar verdadeira, tá bom? Na verdade, a igualdade em qualquer ponto aqui, se você substituir, ela vai ficar verdadeira. Porque, olha só, 5 mais 10, 15. 5 vezes 3, 15 também, certo? Então, qualquer ponto que você fizer aqui a sua equação aqui, substituindo o x, substituindo o valor de x aonde aparece o x, você vai ter uma expressão, uma sentença verdadeira, tá? Então, aqui eu só substituí para você ver que deu igual, Deu 5 igual a 5, verdadeira. Tá, onde eu quero chegar com isso? Uma equação do primeiro grau, como que eu resolvo ela? Isolo o x. Isolei o x, resolvo do outro lado, achei o valor do x, tá? Então, esse valor 3 aqui é a solução dessa minha equação aqui, tá? Também é chamado de raiz, ok? Agora vamos lá. Agora eu tenho aqui uma equação do segundo grau, x ao quadrado mais 7x mais 10 igual a zero. Vamos tentar isolar o x aqui. Pega esse mais 10, joga para ele, vira menos 10. Agora, aqui eu tenho 7x, aqui eu tenho x ao quadrado. Posso somar isso aqui? Jamais, não pode somar x quadrado com x. Só pode somar x quadrado com x quadrado, só pode somar x com x, não pode somar x quadrado com x, tá? Isso a gente aprende no 8º ano, soma de monômio. Cada termo desse aqui é chamado de monômio, tá? Então não pode somar, só pode somar monômios iguais, ou seja, a parte onde aparece a letra aqui tem que estar igual, tanto a letra quanto o expoente. Então não posso somar isso aqui. Então travou, não tem como isolar o x, tá vendo? Não dá para isolar o x. Por isso que a equação do segundo grau precisa de uma fórmula, porque no primeiro grau não precisa de fórmula do primeiro grau. Por quê? Porque no primeiro grau eu consigo isolar o x aqui,
tranquilamente, ó, relax, ó, easy, ó, que isolou meu x aqui, ó, de boas, ok? Agora, como que eu faço para eu isolar o x da minha equação do segundo grau? Agora complicou, tá vendo? Não dá, porque não dá para eu poder somar isso aqui, eu não pode somar x quadrado com x aqui, ó, sem ser o quadrado. Então, meio que o negócio travou, né? Aí, onde um matemático, lá de 1900 e dinossauros, ele estudou a equação do segundo grau, essa estrutura aqui, ó, e foi juntando, dá muito trabalho. Eu poderia muito bem mostrar para vocês aqui, mas assim, é muito trabalhoso, né? Vou gastar bastante tempo e não é nem preciso, né? Porque ninguém aqui vai se tornar um professor, né? Para poder eu ensinar isso para você entender. Caso você tenha curiosidade, né? Posso, né, gravar só por curiosidade, mas se você pesquisar na internet você vai encontrar, certo? Vídeo também ensinando isso aqui, que é o quê? Que é a demonstração da fórmula, né, de resolução da equação do segundo grau, ela é conhecida também como fórmula de Bhaskara. Então, continuando, ó, raízes de equação do segundo grau. O que é uma raiz? Ó, raiz ou solução, raiz da equação, gente, seja do segundo grau ou do primeiro grau, é a mesma coisa que solução, tá? Então, raiz ou solução de equação é todo o valor de x que torna a igualdade verdadeira. Então, se eu pegar o 3 aqui do, ou melhor, o 3 aqui do x, substituir aqui, ó, eu vou fazer isso aqui se tornar verdadeiro. Então, raiz ou solução da equação é o valor de x que torna a igualdade verdadeira. Quando a equação é do primeiro grau, você vai encontrar um único valor que faz essa igualdade ser verdadeira. Quando a equação é do segundo grau, você pode encontrar mais do que um, tá? Mais do que um. Ou seja, você pode encontrar até dois valores, porque a equação do segundo grau, no primeiro grau você encontra um valor para x, que torna ela verdadeira. Do segundo grau você encontra dois, certo? Que torna ela verdadeira. Então vamos lá. Por exemplo, ó, eu tenho aqui, o número 2 é a raiz dessa equação aqui. Vamos ver se realmente ele é. Olha só, eu tenho aqui, ó, x ao quadrado menos 5x mais 6 igual a zero, né? Vamos substituir o 2 aqui no lugar do x, ó, vai ficar o 2 ao quadrado menos 5x, vai ficar 5 vezes 2 mais 6 igual a zero. 2 ao quadrado, 4. 5 vezes 2, 10. Então, menos aqui fica menos 10, mais 6. Ó, 4 mais 6 aqui dá 10. Menos esse 10 aqui vai ficar o quê? 0 igual a zero. Então, verdadeiro. 0 igual a zero. Ou seja, o 2 é a raiz dessa minha equação aqui, ó. Só que eu vou pegar a mesma equação e agora eu também vou utilizar o 3 nela também para ver se dá certo. Olha só, vamos substituir o x por 3, ó, 3 ao quadrado menos 5 vezes 3 aqui, que o x é 3 também, né? Mais 6 igual a 0. 3 ao quadrado, 9. 5 vezes 3, 15. Então, tem o menos aqui, vai ficar menos 15. Mais 6. 9 mais 6 aqui dá 15. Menos o 15 vai dar 0 também, né? 0 igual a 0. Ou seja, tá vendo que o 2 e o 3 tornou essa mesma equação, essas duas equações é a mesma, tá? Tornou a mesma equação verdadeira, ou seja, o 2 e o número 2 e o número 3 são raízes dessa equação aqui, ó, tá? O 2 e o 3 é a raiz dessa equação, fez ela se tornar verdadeira. Se você substituir qualquer outro número no lugar do x aqui, não vai dar verdadeiro. Quer ver só? Vamos substituir, por exemplo, ó, o 1, ó, 1 ao quadrado, 1, menos 5 vezes 1, 5, então vai ficar 1 menos 5 mais 6. Quanto que é 1 menos 5? Vai dar quanto? Vai dar menos 4. Menos 4 mais 6 vai dar 2. 2 é igual a 0, ou seja, não deu verdadeiro. Então, os únicos números que você vai substituir nessa equação aqui, que se faz ela tornar verdadeira, é o 2 e o 3. Só que as equações, elas mudam, elas são diferentes. Então, as raízes vão ser diferentes também, vai mudar, vai ser outros números. Por exemplo, aqui, ó, aqui no início eu tenho essas equações aqui do segundo grau. Quais os números que eu substituo no lugar do x dessa equação aqui que torna ela verdadeira? Não sei. De código, assim, só olhando ela, eu não sei dizer, eu posso resolver ela e descobrir quem são eles. Agora, a do primeiro grau eu isolo o x e descubro o número que eu substituí aqui, que faz ela se tornar verdadeira. Agora, a do segundo grau aqui, eu falei para vocês que é o 2 e o 3, tá vendo? Mas, como eu encontro, né, aqui tá dizendo para vocês que o 2 e o 3 são raiz dessa equação, mas, e afinal de contas, e quando ele não me fala que são, como eu descubro esses dois valores? Então vamos lá, é agora onde eu vou mostrar para vocês, né, um matemático lá de 1900 e dinossauros, ele trabalhou essa expressão aqui, ó, da equação do segundo grau e descobriu uma forma de isolar o x na equação do segundo grau. Ele chegou nessa fórmula aqui, nessa expressão, ó, x é igual menos o b mais ou menos raiz quadrada de b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c, e tudo isso aqui dividido por 2 vezes a,
certo? Tem a demonstração dessa forma, tá, gente? Mas eu não vou trabalhar porque não adianta, você não vai decorar essa demonstração, e não precisa, porque você, né, você não vai se tornar um professor por agora para poder aprender isso, né? Tem necessidade. Só por curiosidade mesmo. Olha só. Só que eu pessoalmente, eu gosto de trabalhar separado. Essa formulazinha que está dentro da raiz aqui, eu gosto de trabalhar ela separada. Ó, a expressão b ao quadrado menos 4ac, que é essa daqui dentro da raiz, ela o resultado dela vai ser um número, tá? Um número real. Ela é usualmente representada pela letra delta, tá? Essa letra aqui, ó. Essa letra aqui, uma letra grega, tá? O nome dela é delta. Agora, se me perguntar por que é delta, você tem que ir lá na Grécia perguntar um grego por que essa letra aqui chama delta, tá bom? Eu conheço o A, o B, o C, o D, né? O alfabeto nosso aqui. Agora, o alfabeto grego eu não tenho conhecimento, só sei o nome de algumas letras que é utilizado na matemática, né? Esse delta aqui é chamado de discriminante dessa equação aqui. Então, o que eu faço? Eu vou escrever isso aqui como uma equação dentro da raiz, certo? E depois, na minha expressão toda aqui, eu coloco dentro dessa minha raiz somente o deltazinho aqui. Então, olha só como é que facilita, tá? Mais à frente, vocês vão entender a importância de fazer separado. Mas, olha só, delta é o valor que eu vou jogar dentro da raiz. Quem que é o delta? B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Aí, depois, a minha expressão fica mais simples, ó, a expressão resolutiva da equação de segundo grau, tá? Como? X igual a menos B, tá vendo? Menos B mais ou menos raiz do delta dividido por 2 vezes A. Então, primeiramente, a gente calcula o delta, né, que é o discriminante, acha o resultado e joga aqui na fórmula, né, resolutiva da equação do segundo grau. Agora, B e A é dado na equação, gente. Na equação já é me dado aqui o B, o A e o C também, ok? Então, vamos lá, vamos para a prática para vocês entenderem como que funciona essa fórmula resolutiva. Olha só. Eu tenho aqui, primeiro exemplo, ó. Encontre as raízes da equação, né? Ou seja, os dois valores de x. Então, o que eu faço? Primeira coisa, a equação está aqui. Primeira coisa, né? Eu vou separar o A, o B e o C. Então, vamos lá. Quanto que é o valor do A aqui? 1. Valor do B, menos 7. Valor do C, 10. Agora, eu vou jogar primeiro na fórmula, né, do delta. Ó, delta é igual a B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Gente, esse B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C faz parte da fórmula resolutiva, que alguém trabalhou isso aí e descobriu essa fórmula. Esse 4 aqui, gente, é da fórmula. Aí você me pergunta, esse 4 sempre vai aparecer? É lógico, gente, ele faz parte da fórmula. Se ele é uma fórmula, ele não vai mudar, ele sempre vai estar ali, o 4, gente, tá? Esse 4 aqui, ele apareceu aqui, da mesma forma que esse 2, ele aqui embaixo, ele também não vai, ele sempre vai aparecer esse 2 aqui. Por quê? Foi o meio que o cara descobriu nessa fórmula, e dentro dessa fórmula aqui, se a gente for desenvolver ela, a gente vai chegar nesse resultado aqui, tá? Então, você não precisa questionar o porquê desse 4 e o porquê desse 2. É uma fórmula, então, se é uma fórmula, vamos apenas utilizá-la. Então, vamos lá, vamos substituir aqui, ó, o B vale 1, então vai ficar... Aliás, o B vale menos 7, né? O 1 é o A. Vamos lá, o B vale menos 7. Então, eu coloco, ó, menos 7 ao quadrado. Por que eu coloquei dentro do parênteses, gente? Para eu saber que é todo, tanto o 7 quanto o sinal de menos está elevado a 2. Aí, um número negativo elevou a 2, ele fica positivo. Por quê? Porque eu vou pegar menos 7 e multiplicar por ele mesmo. Menos 7 vezes menos 7 vai dar mais 49, tá? Então, ó, menos 7 ao quadrado, menos 4 vezes o A, que é 1, vezes o C, que é 10. Então, vamos lá. Primeiro eu resolvo aqui, ó, antes do sinal de menos, e depois eu resolvo depois do sinal de menos. Porque aqui é uma multiplicação, pode multiplicar os 3 de uma vez só. Então, vamos lá, ó, vamos lá. Menos 7 ao quadrado é 49. Agora aqui, ó, 4 vezes 1, 4 vezes 10, 40. Então, tem um sinal de menos aqui, né, permaneceu. 49 menos 40. 49 menos 40 é quanto? 9. Portanto, o delta deu 9. Ou seja, o delta não vai ficar dentro da raiz, quer dizer que vai dar uma raiz de 9. Raiz de 9 é uma raiz exata. Tá vendo que sempre o delta, normalmente ele dá um valor de raiz exata? Agora vamos para a fórmula resolutiva, ó. Nessa fórmula resolutiva, gente, eu tenho um mais e um menos, tá? Aqui. Por que eu tenho um mais e um menos? Porque uma raiz, gente, ela sempre vai me dar um valor positivo e um valor negativo. Aqui na equação do segundo grau eu vou utilizar isso, porque normalmente a gente trabalha só o valor positivo da raiz. Como assim? Qual que é a raiz quadrada do 4? 2. Porque se eu pegar 2 vezes 2 vai dar 4. Mas a raiz quadrada de 4 também, o resultado dela também pode ser menos 2. Porque se eu pegar o menos 2 e multiplicar por menos 2, também vai dar 4 positivo. Então a raiz quadrada, ela gera sempre dois resultados. É o mesmo número, só que o resultado do número positivo e do número negativo. Por isso que na fórmula aqui tem esse mais e esse menos, tá? E esse mais e esse menos aqui que faz gerar os dois resultados que eu vou encontrar para fazer a minha equação se tornar verdadeira. Olha só, então aqui, gente, eu tenho um menos o B. Cuidado com isso aqui, ó. Esse ponto aqui é onde mais erra a equação do segundo grau.
tá? Por quê? Porque aqui eu tenho, ó, menos o B. Então, se o B for negativo, eu tenho que levar em conta esse menos aqui da fórmula e vai ficar positivo. Olha só, o B não é menos 7, então vai ficar aqui, ó, menos, e eu coloco o B dentro do parênteses, vai ficar menos o menos 7. Porque esse primeiro menos é da fórmula. Porque tem gente que pensa assim, o B é menos 7, então aqui está menos B, então vai ficar menos 7. Não, vai ficar o menos da fórmula e o menos do número. Então vai ficar como? Menos de fora com menos de dentro vai ficar mais 7. E quando o B aqui é positivo, a hora que você joga aqui, ele fica negativo, tá, gente? Cuidado com isso aqui. Ó, mais ou menos raiz quadrada do delta, que é 9, dividido por 2 vezes o A. Quanto vale o A? 1. Pronto, então vamos lá. Ó. Menos o menos 7 vai ficar 7 positivo. Mais ou menos raiz quadrada de 9, 3. E embaixo, 2 vezes 1, 2. Pronto. Agora você vai escrever aqui, ó, x1 e x2. Sabe como? Você vai pegar isso daqui e resolver utilizando o mais, depois você pega isso aqui de novo e resolve utilizando o menos, tá? É onde você vai encontrar os dois resultados. Quer ver só? Ó, 7 mais 3 sobre 2, vai ficar, ó, 7 mais 3 sobre 2. 7 mais 3 aqui em cima vai dar 10. 10 dividido por 2 vai dar 5. Portanto, um dos valores do x, da raiz do x, da equação, é 5. Agora vamos descobrir a outra, usar o menos, ó. A gente chama de x1 e x2. Olha só. Agora eu vou usar menos. 7 menos 3 dividido por 2. 7 menos 3 é 4, dividido por 2 embaixo. 4 dividido por 2 vai dar 2. Olha só, as duas raízes dessa minha equação aqui, ó, é o que? 5 e 2. Agora eu vou comprovar para vocês, ó, aquele mesmo processo que eu fiz aqui, ó, para descobrir se é verdadeiro ou não. Não precisa não, só vou mostrar nesse aqui só para vocês verem que realmente o 5 e o 2 é a raiz dessa equação aqui, ó. Então eu escrevi a equação aqui, ó, para vocês, aqui, né, de cá, né. Vamos lá, vou pegar agora o 5, vai ficar assim, ó, vou pegar o 5 e substituir no x aqui, vai ficar aqui, ó, 5 ao quadrado menos 7 vezes 5 mais 10 igual a 0. 5 ao quadrado, 25. 7 vezes 5, 35, vai ficar menos 35 mais 10. Ó, 25 mais 10 vai dar 35. 35 menos 35 vai dar 0 igual a 0. Agora eu vou usar o 2, ó. 2 ao quadrado menos 7 vezes 2 mais 10. 2 ao quadrado, 4. 7 vezes 2 vai dar 14. Só que aqui tem um menos, vai ficar 4 menos 14 mais 10. Mais 10 e mais 4 vai dar mais 14. Menos 14 aqui vai dar 0 igual a 0. Tá vendo? Que quando você utiliza a equação, a fórmula resolutiva de uma equação de segundo grau, você consegue encontrar os dois valores de x, tá? Aí, pessoal, lembra que no vídeo da aula anterior, nós aprendemos a calcular equação de segundo grau incompleta? Se você pegar aquelas mesmas equações incompletas e jogar nessa fórmula, você também vai achar os dois valores de x que você encontrou lá. A vantagem dessa fórmula resolutiva é porque você pode resolver por ela tanto equação completa quanto equação incompleta, tá? Eu tenho mais dois exemplos aqui para vocês, tá? O vídeo já está um pouco grande, mas eu vou resolver porque quanto mais exercício a gente trabalhar, mais prático vocês irão ficar. Vamos lá. Vou agora resolver de uma forma mais rápida, porque eu já detalhei bastante nesse primeiro exemplo aqui, tá? Não vou fazer essa parte de comprovação aqui não, vamos apenas encontrar os valores de x, tá? Vou fazer novamente outra equação completa e depois vou fazer com a equação incompleta. Olha só. O A e o B e o C, tá aqui os valores, ó, A menos 3, B menos 2 e C 1. Ó, primeiro eu jogo na forma do delta, né? B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. O B vale menos 2, vai ficar menos 2 ao quadrado, menos 4 vezes o A, que é menos 3, coloco dentro do parênteses para poder só separar, tá? Os dois sinais aqui não ficar junto, tá? Vezes o C, que é 1. Então, ó, menos 2 ao quadrado, 4. Ó, agora eu vou multiplicar esses 3, olha só, ó, menos do 4 multiplicado por menos 3 vai dar mais, vezes o mais aqui vai dar mais, tá? Agora, 4 vezes 3, 12, vezes 1, 12, então 4 mais 1, 16, olha o delta, deu 16, vai dar deu uma raiz exata. Agora vamos para a fórmula resolutiva da equação de segundo grau, que também é conhecida como fórmula de Bhaskara, tá, pessoal? Olha só, menos B mais ou menos raiz de delta sobre 2A. Então vai ficar o menos o B, que é menos 2, mais ou menos raiz de 16, sobre 2 vezes o A, que é menos 3. Então vai ficar, ó, aqui vai ficar 2 positivo, aqui raiz de 16 vai dar 4, e embaixo vai ficar o quê? Menos 6. Olha só. Agora eu vou fazer, ó, resolver isso aqui utilizando o mais. Então vai ficar, ó, 2 mais 4 sobre menos 6. Ó, 2 mais 4 vai dar 6. Aí eu tenho, ó, agora eu vou ter que resolver essa divisão. Um dos dois é negativo, vou fazer a regrinha de divisão. Ó, mais em cima dividido por menos. Ó, mais dividido por menos é menos. 6 dividido por 6, 1. Portanto, um valor de x é menos 1. Agora o outro, eu vou resolver isso daqui utilizando menos. Ó, 2 menos 4 sobre menos 6. 2 menos 4 é menos 2, tá? O sinal aqui ficou faltando. Ok? Então aqui é... Aí eu tenho, ó... menos dividido por menos vai dar mais.
Agora aqui não tem como eu dividir, né? Vai dar vírgula, mas para não trabalhar com vírgula, a gente faz o quê? Simplifica a fração, divide em cima e embaixo por 2, tá? Porque aí eu simplifiquei, ela vira o quê? 1/3. Então o valor de x aqui é menos 1 e 1/3. Esses dois valores, se eu substituir aqui, eu vou zerar a minha equação, vai dar 0 igual a 0. Agora eu vou resolver outro exemplo, tá? Exemplo 3, onde a minha equação ela é incompleta. Só para tirar essa dúvida de você assim, mas se eu resolver a equação incompleta vai dar certo? Vai, gente. A vantagem da forma resolutiva é que você pode resolver qualquer tipo de equação de segundo grau, você encontra os valores de x. Lembra lá na equação, na aula passada, que quando estava nesse estilo aqui a minha equação, quando eu tinha o a e o b, lembra que um x dava 0? Lembra? Você lembra que um x dava 0 e o outro dava um valor diferente de 0? Então aqui também vai ter, um dos dois vai ter que dar 0, gente. Lembra que lá quando a gente fazia toda vez um x dava 0 e o outro não? Aqui, então, um vai ter que dar 0 e o outro não vai ter o 0 como resposta. Então, só um. Tá? Um vai ter que ser 0. Vamos lá. Ó, A, 1, B, menos 15 e C, 0. Vou substituir, ó. B, menos 15 ao quadrado, menos 4, vezes o A, que é 1, vezes o C, que é 0. Aqui eu vou multiplicar, ó. Menos 4 vezes 1 vezes 0, vai dar quanto? Vai zerar, gente. Então, essa parcela aqui, ó, já posso cancelar se eu quiser. Ó. Menos 15 ao quadrado, 225. Então, 225 mais 0 vai dar 225. Substituir na forma resolutiva, vai ficar, ó, menos o menos 15, que é o B, mais ou menos a raiz quadrada de 225 sobre 2 vezes o A, que é 1. Então, vai ficar, ó, mais 15. Do outro lado, raiz quadrada de 225 é 15 sobre 2. Então, vamos lá, vou usar o mais aqui. Vai ficar, ó, 15 mais 15, ó, 15 mais 15 sobre 2. 15 mais 15 sobre 2 é igual a 30 sobre 2, 1x deu 15. Agora o outro, ó, vou usar o menos. 15 menos 15, ó, 15 menos 15 sobre 2. 15 menos 15, 0. 0 dividido por 2, 0 dividido por qualquer número, gente, é 0. Portanto, um dos valores de x foi 0 e o outro não. Igual a gente faz na equação incompleta. Aí você me pergunta, por que não ensinou a fórmula? Porque lá, resolver por aquele outro método é muito mais rápido que você utilizar a fórmula, tá? Mas na dúvida, pratique essa fórmula, treine ela, por quê? Porque ela você resolve qualquer, gente, quando eu digo qualquer, são toda e qualquer equação do segundo grau. Sempre você consegue, sempre e para todo sempre, você vai resolver a equação do segundo grau, seja completa, seja incompleta, através dessa fórmula resolutiva de equação do segundo grau. Mas quando ela é incompleta, tem aqueles métodos que eu mostrei para vocês também, que é mais rápido. Mas a partir de agora fica a sua escolha. Você pode escolher resolver por aquele processo mais rápido que eu ensinei na aula passada, ou você pode resolver pela fórmula de Bhaskara, né? A fórmula resolutiva da equação do segundo grau. A partir de agora você pode escolher qual forma você vai resolver a equação do segundo grau, ok? Vamos parar por aqui na nossa aula, né? Vamos resolver exercícios sobre isso aqui agora, né? Para a gente praticar de verdade, porque isso aqui precisa de prática para você treinar, né? E ficar fera mesmo na equação do segundo grau, ok? Então ficamos por aqui, né? Nosso vídeo ficou um pouquinho longo, mas não tem problema, aprendemos bastante coisa agora nessa aula e fui!